Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Eu espero que você esteja bem, não só você, mas toda a sua casa, a sua família, os seus entes queridos, amém? Eu também espero que você esteja percebendo o agir de Deus, o trabalhar de Deus em amor, em misericórdia para com a sua vida, para com a sua casa. Você pode até estar pensando aí, mas eu não tenho visto nada, não tenho percebido o agir do Senhor. Mas Ele tem feito, amados. Cristo não mudou, Deus não mudou. Aquele que era, é o que é e o que há de vir. Se você não tem percebido o agir de Deus, não quer dizer que Ele não tem feito nada, que Ele não tem trabalhado ao seu favor. Isso diz respeito mais a você do que a Cristo, do que a Deus. Talvez você não esteja atento. Talvez você não esteja sensível ao agir e manifestar de Deus, do Espírito Santo. Deus tem agido, Deus tem trabalhado ao nosso favor, meu irmão. Ele tem realizado maravilhas diárias para mim e para você em misericórdia. Ele não muda. Talvez você não esteja entendendo o manifestar e o trabalhar de Deus, mas Ele tem feito. Creia nisso. O Senhor, quando sobe aos céus, Ele diz àqueles que estavam ali que o Espírito Santo viria e estaria conosco, não nos deixaria sós, não ficaríamos órfãos. O Espírito Santo estaria conosco a todo tempo. Ele tem visto tudo que temos passado. Ele tem visto todas as aflições que temos vivenciado. E Cristo sabendo, o Espírito Santo sabendo de tudo que passamos, é impossível Ele ver tudo isso e ficar parado. Ele tem feito, meu irmão. Creia nisso. E fique mais atento a tudo que Ele tem realizado na sua vida, amém? Não é sobre isso que vamos falar nessa noite. Mas eu senti de Deus de abrir dessa maneira. Tá bom? A passagem que o Senhor coloca no meu coração para ministrar sobre a vida dos irmãos nessa noite está em Mateus 11, no versículo 16, a partir do versículo 16. Então, por favor, irmãos, abra aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 16. Nesta manhã de quarta-feira, quando eu fui meditar na palavra do Senhor e ver o que o Senhor tinha a falar aos nossos corações nessa noite, eu me deparei com essa passagem do capítulo 11, versículo 16 ao 19, e o Senhor falou no meu coração e confirmou muita coisa que eu tenho percebido nesses dias. Eu sou uma pessoa que observa muito. Observo tudo o que está acontecendo ao nosso redor, a nossa reação a tudo que está acontecendo ao nosso redor, ao agir de Deus a tudo que está acontecendo nesses dias. Eu observo muito para tentar agir conforme a vontade do Senhor, para tentar agir conforme aquilo que Ele tem feito nos nossos dias, para não ficar de fora daquilo que o Senhor tem a falar, daquilo que o Senhor tem feito. Então eu observo bastante. E nesses últimos 4 dias, que seriam dias de carnaval, né? Eu parei para pensar em tudo que estamos vivendo, em tudo que está acontecendo, na reação do povo a tudo isso. E eu confesso aos irmãos que pensar em tudo isso
analisar o nosso cenário, analisar a reação da maioria, me deixou bastante entristecido, me deixou bastante pensativo. E eu queria meditar com os irmãos o que está escrito a partir do versículo 16 de Mateus. É uma fala de Cristo. E eu queria, apesar de ser curta a leitura, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque o Senhor tem algo a falar aos nossos corações. Amém? O Senhor tem algo a nos ensinar. Que possamos estar atentos com os nossos corações, com os nossos ouvidos voltados à palavra. A palavra do Senhor. Fique atento. E que o Senhor possa encontrar boa terra. Né? A semente vai ser lançada nessa noite. Que boa terra seja encontrada. Para que o Espírito Santo faça essa semente virar uma grande árvore e gerar frutos. Amém? Vai dizer assim: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-nos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo e nem bebendo e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Eu quero, primeiro de tudo, contextualizar essa fala de Cristo. Porque eu nunca gosto de pegar uma passagem isolada sem o seu contexto. Ainda mais versículos tão curtos que pegamos, 4 versículos de toda uma fala, e pregar só sobre estes versículos. Eu não gosto disso. Eu acho que todo versículo tem o seu contexto, e o seu contexto explica este versículo. Se formos começar lá do capítulo 11, lá do seu começo, vai dizer que João está preso, e ele manda seus discípulos a falar com Cristo, a questionar a Cristo, a perguntar: olha, você é aquele prometido? Você é aquele que haveria de vir, o Messias? Ou precisamos esperar por outro? Cristo vai responder àqueles discípulos, vai dizer: olha, fale a João tudo o que vocês estão vendo aqui, tudo o que está acontecendo. Fala que maravilhas têm acontecido, que mortos têm ressuscitado, que coxos têm andado, milagres têm acontecido. Dizem a João tudo o que vocês estão vendo. Eu não preciso responder quem eu sou. Só o que eu tenho feito, só o que eu tenho operado já diz quem eu sou. Fale para João. Aí a palavra do Senhor vai dizer que após ele falar com esses discípulos, ele começa a falar para o povo a respeito de João. Vai dizer: olha, o que vocês foram buscar no deserto? Foi buscar um homem com trajes, com roupas finas? Não, o que vocês foram buscar? Um profeta? E ele começa a questionar, porque o povo falava um pouquinho mal de João. O povo não gostava muito dele, não. Por suas vestes, por sua fala, por sua maneira de agir, por alimento que comia. O povo era meio assim com João. Então Cristo vai começar a falar a partir do versículo 16. Ele vai dizer que: mas a quem assemelharei esta geração? Uma geração que vê João e fala que ele tem demônio, e que vê a Cristo e fala que ele é comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. A quem eu vou assemelhar? Porque veio João com uma palavra dura, com exortação,
com uma palavra de arrependimento. E o povo não respondeu conforme a palavra. Não respondeu da maneira correta. Muitos questionaram, muitos apontaram o dedo, muitos falaram mal de João pela pregação dele, pela maneira dele agir. Aí veio Jesus, cheio de amor, cheio de paz, curando a muitos, sentando com pecadores, comendo com pecadores. E a resposta não foi a desejada também. Não responderam conforme aquilo que Cristo pregava e manifestava. Pelo contrário, questionaram a Cristo. O chamaram de falso profeta. Não responderam da maneira adequada. Aí Cristo vai dizer: a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam na praça. Cristo, em suas parábolas, em seus exemplos, sempre usava coisas cotidianas do povo. Sempre que eu vejo essa passagem, eu costumo pensar que talvez esta cena tenha acontecido aos olhos de todos ali. E ele utilizou dessa cena para mostrar, para exemplificar como era, a que se assemelhava aquela geração. Ele vai dizer: olha, é como aqueles meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros dizendo: nós tocamos flautas e vocês não responderam de acordo, vocês não dançaram, vocês não se alegraram. Nós cantamos lamentações e vocês não responderam de acordo. Vocês não choraram. Vocês não se lamentaram. As canções de lamentações não tocaram os seus corações. Vocês não corresponderam a isso. Aí ele vai dizer: porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem que demônio, e veio Cristo, eu vim comendo, bebendo, e vocês me chamam de comilão, beberrão, amigo de publicano e pecador. Vocês não correspondem, não respondem da maneira adequada. E essa passagem falou ao meu coração nessa manhã, porque nessa manhã de quarta, porque essa pergunta tocou muito forte o meu coração. A quem assemelharei essa geração? Mas essa pergunta veio ao meu coração não na geração destes homens, de Cristo, mas sobre a nossa geração. A quem assemelharei esta geração? E eu observando tudo que está acontecendo, a reação de todos, eu creio que a nossa geração não é diferente desta que lemos. Desta geração que ouvia flauta e não dançava. Que ouvia lamentações, canções de lamentações e não chorava. Este exemplo de Cristo se encaixa perfeitamente na nossa geração. Sabe por quê, amados? Porque estamos cansados de ouvir que estamos vivendo dias difíceis, não é? Você sabe disso. Que estamos há mais de um ano em uma pandemia, onde pessoas têm morrido. Pais, mães, filhos, filhas, irmãos, irmãs estão morrendo. Onde a economia está um caos.
onde pessoas estão perdendo seus empregos, pais de família perdendo seus empregos, pais e mães de famílias perdendo seus empregos, onde vemos famílias passando fome. Os dias são maus, os dias são difíceis. Aí vamos falar só desses 4 últimos dias, irmãos. Olha a situação que está ao nosso redor. E não só ao nosso redor, muitos têm vivenciado esse drama, essa tristeza, esse caos dentro da sua própria família, na sua casa, no seu lar. Aí a gente vê esses 4 dias onde esse carnaval foi cancelado. E deveria ser cancelado mesmo. Não estamos em dias de ter carnaval. E qual é a reação do povo? Festejar escondido. Festejar sem que a lei possa perceber, porque está proibido. Qual é a reação do povo? Querer festejar. Querer pular carnaval. Por outro lado, porque assim, meu irmão, eu não posso cobrar daqueles que estão no mundo, daqueles que não estão na verdade, não estão em Cristo, daqueles que não têm a verdade em si e a verdade os libertou. Estes estão perdidos. Estes estão com escamas nos teus olhos. Mas eu posso cobrar, eu posso falar a respeito de uma má resposta daqueles que servem a Cristo. Eu ouvi esses dias um pastor dizendo que ele dava glória a Deus porque o carnaval não aconteceria nesse ano. Talvez foi uma frase mal pensada, mas eu queria refletir com os irmãos. Eu não gosto do carnaval. Se fosse para escolher, eu escolheria não ter todos os anos. Porque carnaval para mim não é cultura. Em sua maioria não é cultura. Carnaval são 4 dias do calendário de um ano, 4 dias inúteis para muitos. Dias para se embriagar, se drogar, se prostituir. Muitos podem até discordar de mim, mas eu acho isso. Tanto que esse carnaval foi cancelado porque não poderia ter aglomeração. Mas se fosse cultura, poderia ser realizado vários outros eventos até pela internet, para manter a cultura do carnaval nesses dias. Por exemplo, as escolas de sambas poderiam se reunir, utilizar do espaço ali do sandródromo, né? Do sandródromo, e utilizar dali com poucas pessoas, só com as equipes organizadoras mesmo de cada escola, com seus carros alegóricos, e utilizar o tema atual que estamos vivendo, essa crise, e fazer ali uma passagem na passarela falando sobre esses dias, tal. Se fosse cultura, talvez isso aconteceria. Mas vemos que ao invés disso, o povo está se reunindo às escondidas para beber, se drogar e se prostituir.
Então, para mim, carnaval nem deveria existir. Carnaval são dias para isso. Mas como posso eu me alegrar? Como posso eu festejar um não carnaval, sendo que ele só não existe nesse ano, só não foi feito nesse ano, porque milhões de pessoas morreram? Como posso eu festejar isso? Não tem como. Eu queria lembrar os irmãos, porque a palavra do Senhor vai dizer que os nossos dias seriam como os dias de Noé. Lembram como foram os dias de Noé? A palavra do Senhor vai dizer que aquele povo, aquela geração estava perdida e corrompida. Se embriagavam, se prostituíam, faziam coisas terríveis, pecados terríveis. E como foi a ação, a reação de Deus para aquela geração, para tudo que estava acontecendo? Vamos lembrar um pouquinho? Deus cancelou algum evento, meu irmão? Não. Deus proibiu de alguma maneira que aquele povo festejasse, se embriagasse, se prostituísse. Ele criou maneiras para que aqueles encontros não acontecessem? Também não. O que Deus fez na época de Noé? Ele cuidou e recolheu os seus. Ele trouxe Noé e sua família para dentro de uma arca. E durante toda aquela tempestade, aquele mal, aquele dilúvio, ele cuidou e guardou os seus. Como você acha que é a ação e vai ser a ação de Cristo, de Deus, sobre os nossos dias? Ele disse que os dias seriam maus, que o amor se esfriaria, que seria difícil viver nos nossos dias, seria difícil, de tanto mal, de tanto pecado, de tanta coisa que estaria acontecendo, seria difícil viver nos nossos dias. Como você acha que é a ação e vai ser a ação de Deus sobre as nossas vidas? Se Ele diz que será como nos dias de Noé, eu acredito que a ação de Deus não é cancelar evento, meu irmão. A ação de Deus não é cancelar carnaval. Não, Deus não cancelou o carnaval do Brasil por conta do carnaval passado. Ele não matou milhões no mundo inteiro por conta do carnaval que aconteceu no Brasil. Ele seria muito injusto se assim o fizesse. Qual será a ação de Deus sobre as nossas vidas? Qual tem sido a ação de Deus? Não é cancelando evento, mas é cuidando dos seus, é recolhendo os seus. O que o Senhor tem para as nossas vidas é cuidar de cada um de nós, nos recolher desse mal. É isso que Ele faz, é isso que Ele fará naquele grande dia. Ele nos recolherá, meus irmãos. Nos livrará de todo esse mal e não cancelará eventos. Será que não estamos respondendo errado a tudo que está acontecendo? Sabe qual é a reação que deveríamos ter nesses dias? É de clamor, é de choro, é de pranto, clamando ao Senhor por estas vidas, por estas famílias que perderam seus entes queridos. Não é momento de festejar, não. Não é momento. Não é momento de se alegrar. Aí você vai dizer, pastor, mas
Cristo é alegria, a esperança de salvação é alegria. O Evangelho, as boas novas são alegria para as nossas vidas. Sim, meu irmão, é alegria. Sim, as boas novas, a verdade de Cristo, tudo que Ele tem preparado para as nossas vidas, nos traz alegria, mas não nos deixa isentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Não nos faz insensíveis a tudo que está acontecendo. Pessoas têm morrido, meu irmão. Pessoas têm passado fome. E o que muitos têm feito? Muitos têm se alegrado, muitos têm pulado o carnaval, festejado nesses dias de caos, de morte e tristeza. Qual tem sido a nossa resposta? Será que ao nosso redor tem tocado flauta e não dançamos? Ou tem sido cantado lamentações e não choramos? Temos correspondido a tudo que está acontecendo ao nosso redor, meus irmãos? Qual tem sido a tua reação? Eu sei que a palavra de hoje é uma palavra mais dura, de analisarmos um pouco as nossas ações, de pensarmos um pouco a como temos reagido a tudo isso. Mas é uma palavra necessária, meus irmãos. Qual tem sido a tua reação? Você tem chorado e clamado por essas vidas? Por tudo o que está acontecendo? Você tem feito como diz, naquela passagem que diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e se prostrar, eu ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra, as suas feridas. Você tem clamado e chorado nesses dias? Qual tem sido a tua reação? Essa é a pergunta dessa noite. Porque a pergunta feita no versículo 16, a quem assemelharei esta geração, não é muito difícil de responder. Basta olhar para o lado. A nossa geração é aquela que ouve flauta e não dança, que ouve lamentação e não chora. Mas não podemos ser assim. Que isso venha a ser transformado na minha vida e na tua. O que está acontecendo ao nosso redor não tem tocado no seu coração? Será que não tem tocado? Não tem te feito chorar na presença de Deus, clamar ao Senhor? Se isso não está acontecendo, você está reagindo da maneira errada. Pense no que você tem feito, meu irmão. Pense qual tem sido a sua reação. E se você tem agido da maneira errada, há tempo de mudar. Há tempo de rever as nossas ações. Devemos agir e corresponder àquilo que o Senhor tem feito, aquilo que tem acontecido ao nosso redor. Talvez Deus quer de nós choro, clamor, intercessão por aqueles que estão lamentando pelos seus entes queridos. E não temos correspondido a isso. Temos festejado. Meu irmão, que possamos corresponder da maneira correta. Essa é a palavra que o Senhor tem para ministrar nessa noite. Você pode até perguntar: pastor, mas é isso? É só isso? Não tem mais nada? É só isso. E reagir da maneira correta faz uma diferença tão grande. Tão grande.
que você não tem ideia. Agir conforme a vontade de Deus. Agir conforme aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Faz uma diferença tão grande sobre as nossas vidas que você não tem ideia. É como se eu pudesse exemplificar, assemelhar como Cristo fez nessa passagem. É como uma criança que tenta empinar sua pipa contra o vento. Já viu algo assim? Você já sabe o que vai acontecer. A pipa não vai subir. Ele vai só se esforçar, se esforçar, se esforçar, mas o seu esforço não vai a lugar nenhum. Agora, se essa mesma criança virar para o outro lado e acompanhar a direção do vento, às vezes ela não precisa nem se esforçar. É só soltar a linha que a sua pipa vai subir. Reagir da maneira correta. Agir conforme o momento que estamos vivendo. Direcionar os nossos caminhos conforme o vento. Faz uma grande diferença nas nossas vidas. Uma grande diferença. Meu irmão, veja tudo o que está acontecendo e reflita. Se é tempo de festa ou tempo de choro. Reflita nisso, meu irmão. O Senhor é alegria, o Senhor é paz, o Senhor é esperança. Mas até Cristo chorou, porque viu outros chorando. Até Cristo percebeu o que estava acontecendo ao seu redor, um lugar de tristeza, de choro, e chorou junto com aqueles que choravam por Lázaro. Se Cristo chorou, se Cristo percebeu o que estava acontecendo ao seu redor, percebeu que canções de lamentações estavam acontecendo e chorou, é porque devemos fazer o mesmo. Perceba o que acontece ao seu redor e pense, é tempo de festa ou de clamor, de choro, de intercessão? Fique com Deus, meu irmão. Deus te abençoe.